vai pegar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo terá pela frente o Palmeiras na Copa do Brasil. No maior jogo das oitavas de final, o Palmeiras levou vantagem. O Palmeiras decidirá no Allianz Parque. Provavelmente uma final antecipada da Copa do Brasil. Marcos Braz deu declaração forte falando sobre os novos reforços do Flamengo. Existe a parte política, existe a parte esportiva, também não querem vender o jogador. Então, assim, eles não querem vender o Claudinho. O Flamengo está trabalhando na janela desde janeiro. E a preparação do Flamengo para a partida contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue a sua preparação para o duelo com o Criciúma neste sábado, 16 horas. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais Nação na manhã desta sexta-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo, hein? Pegamos o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores da América. Meus amigos, olha só, hein? Um confronto muito decisivo, né? Um dos dois candidatos aí ao título da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem uma sequência muito forte nesse mês de agosto agora. A partir do dia 31 de julho, partidas decisivas, tanto pela Copa do Brasil, como pela Copa Libertadores da América e pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar mais sobre isso durante o vídeo, mas antes, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, convido você a fazer parte. Lembrando que todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Você que está nesse momento no Rio de Janeiro, Sergipe, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Rondônia, no Acre. Escreva pra gente saber aqui nos comentários de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos e coloca também pra você em quem passa pras quartas de final, né, da Copa do Brasil, Flamengo ou Palmeiras. Escreva nos comentários, já deixe a sua opinião. Teve gente aí falando que é melhor deixar a Copa do Brasil para os demais times, o Flamengo brigar pelo Brasileiro e Libertadores. Já teve outros dizendo que tem que ganhar tudo. Escreva nos comentários e deixe a sua opinião. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, canal do Pilhado e ESPN Brasil. Link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Vamos agora falar sobre um dos duelos, né, focando em Flamengo e Palmeiras. Flamengo terá pela frente o Palmeiras na Copa do Brasil. E do lado rubro-negro, a expectativa é por reforços para a segunda metade do ano. Quem traz as informações é Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo segue a sua preparação para o duelo com o Criciúma neste sábado, 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo vai mandar essa partida em Brasília, porque o Maracanã ainda troca o gramado, aquela questão de troca de gramado de inverno. Enquanto isso, a diretoria ainda tenta reforços aí para o técnico Tite nessa janela do meio do ano. Todo mundo fala em Claudinho, jogador do Zenit. Flamengo, temporada após temporada, tenta tirar esse jogador do clube russo. Recebeu uma sinalização que seria possível, tenta conversar com os russos, mas cada vez mais difícil a chegada desse jogador. Durante o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta tarde desta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou sobre essa situação, a tentativa do Flamengo por Claudinho. Um ponto que eu queria deixar claro é que, por exemplo, no Zenit, a pessoa que a gente está conversando lá é um ex-presidente da Rússia. Foi presidente por 5 anos lá. Então, assim, lá existe a parte política, existe a parte esportiva, também não querem vender o jogador e a gente está no momento de negociação. Isso acontece quantas vezes que clubes também fortes vieram aqui levar jogador do Flamengo e não conseguiram. Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação. Então, assim, eles não querem vender o Claudinho. E a gente quer, a gente está nesse momento aí. Tem que ter calma, tranquilidade e, mais uma vez, aproveitando aí a tua audiência. O Flamengo contratou o De La Cruz, o Flamengo contratou o Ortiz, jogador de seleção brasileira, já foi convocado. O Flamengo contratou o Vinha, disputou a Copa do Mundo, agora estava na Copa América. O Flamengo contratou o Carlinhos, que, lógico, é um jogador que vários jogadores,
times grandes queriam. Então o Flamengo vem fazendo o seu trabalho e apareceu aí nas últimas 5 dias aí, eu não sei porquê, um bombardeio falando que o Flamengo não trabalha na janela. O Flamengo está trabalhando na janela desde janeiro. Vamos lá, e nessa declaração o Braz citou que está negociando com um ex-presidente da Rússia, no caso Dmitry Medvedev. Há uma confusão porque o presidente do Zenit também é Medvedev, mas é Alexander. Né? O presidente da Rússia de 2008 a 2012 foi o Dmitry Medvedev, e o presidente do Zenit é o Alexander Medvedev, que é presidente da empresa de energia russa, a Gazprom. Apenas essa correção. Vamos lá, duelam pela Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo na temporada, temos um número de jogos, eu vou focar no aproveitamento que é muito parecido, Palmeiras 70,6, 71,8 o rubro-negro, gols marcados em média, 1,79 para o Flamengo, 1,64 para o Palmeiras, gols sofridos, 0,56 do Flamengo, 0,71 para o Palmeiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tamanho desse confronto, né? E ele vai vir em Copa do Brasil com um brasileiro em momento não agudo no sentido de reta final, mas desse posicionamento entre os favoritos. Tem Libertadores, que o Palmeiras já enfrenta o Botafogo, ou seja, o Palmeiras pegou 2 sorteios bem pesados. Vamos combinar. Para quem fala, o Palmeiras dá sorte em sorteios, esse não foi sorteio, foi azareio, né, em 2024. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do tamanho desse jogo num emaranhado de compromissos importantes, Elton. Só para a gente contextualizar, né, as bases da Copa do Brasil, vai ser destrinchada aí essa tabela, 31 de julho e 7 de agosto, né, 2 meios de semana. E olhando a tabela do Flamengo, entre esses jogos contra o Palmeiras, 31 de julho e 7 de agosto, o Flamengo enfrenta o São Paulo, né, jogando no Morumbis. Então já é uma sequência de 3 jogos difícil. E o Palmeiras, nessa mesma rodada, entre 31 de julho e 7 de agosto, enfrenta o Internacional em Porto Alegre. Então, não são jogos fáceis. E depois desses 2 confrontos, Felipe, Flamengo e Palmeiras de novo, só que pelo Campeonato Brasileiro. E aí as 2 equipes vão jogar as oitavas da Libertadores. Palmeiras realmente com um jogo difícil contra o Botafogo, mas o Flamengo enfrentando o Bolívia, que terminou à frente do Flamengo na primeira fase da competição internacional. Mas é um jogo gigantesco, né? Nos últimos anos essa rivalidade ficou muito maior, né? 2 equipes que fizeram muitos investimentos ao longo dos últimos anos, dividem esse protagonismo no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, né, conquistando Libertadores também. São equipes que têm se reforçado nessa janela. A gente viu o Marcos Braz já falando, sinalizando para o mercado, né, que está buscando o meio atacante quando se fala no Claudinho. Obviamente que você está olhando para o elenco e percebendo algumas carências. Apesar de ter o De La Cruz e de ter o Arrascaeta, que estão sempre na seleção uruguaia, você ter um jogador nessa posição também é importante. Enquanto o Palmeiras também olha para as suas carências, né? O Nicolete trouxe essa questão do ataque, perdeu o Lázaro por lesão, existe essa preocupação com o Estevão, tem a volta do Dudu depois de um bom tempo lesionado, deve ser mais utilizado, né? Tem essa questão do Felipe Anderson, em qual posição ele vai jogar, né? Ele pode jogar também como um atacante. Tem o Flaco Lopes, tem o Rony, né? São jogadores que vêm atuando. Tudo isso traz realmente ingredientes interessantes para esses 2 jogos, né? Os 2 jogos da Copa do Brasil. E aí, muita gente esperava, logicamente, que esse confronto acontecesse um pouco mais tarde na competição. O sorteio, que não tem travas, coloca as 2 equipes frente a frente já nas oitavas de final. Então, um favorito já vai cair ao fim dos próximos 2 jogos dessa competição. E não dá para cravar quem é o favorito, né? Porque realmente são 2 equipes gigantescas e equilibradas, vivem momentos parecidos, inclusive na temporada, no Campeonato Brasileiro, e que só quem ganha é o torcedor. O torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras e as torcidas que vão assistir um grande jogo, 2 grandes jogos, melhor dizendo, nessa Copa do Brasil. Aí, nação, e para você que gosta de viver Flamengo 100%, eu quero apresentar para você a GolCase. A GolCase, ela faz inúmeros acessórios para o Flamengo, como por exemplo, capinhas de celular. Dá só uma olhada nessa capinha de celular. Meus amigos, a sua capinha de celular tem que ser diferenciada, tem que ser do Mengão. Toda vez que eu olho para o celular, eu já lembro de Mengão, mas olha só, a GolCase, ela envia para todo o Brasil, inclusive chegou aqui várias capinhas para mim aqui, olha só, tudo do Flamengo, ó.
personalizada. Olha só, para você viver Flamengo 100%, você que costuma ir pro estádio, assistir os jogos lá, imagina você pegar teu celular e tá aqui, ó, a capinha com o Mengão do coração. E tem também outros acessórios como garrafinha térmica, tem também carregador de celular, tudo personalizado do Flamengo. Você quer ser diferenciado? Então você tem que correr e ó, tem um cupom de desconto para você. É só você clicar no link que vai estar no primeiro comentário fixado e você tem lá o cupom Meu Mengão. Você clicou no cupom, você vai ter desconto especial para você aí que quer adquirir a sua capinha da GoCase, tá bom? GoCase é para você que quer ser um torcedor diferenciado. E aí, curtiu? Achou legal? Eu acho que é uma vantagem muito interessante decidir em casa. E no caso do grande jogo, do maior jogo das oitavas de final, o Palmeiras levou vantagem. O Palmeiras decidirá no Allianz Parque. Só que tem um detalhe: o Flamengo não perde no Allianz Parque desde 2016. Desde 2016. É um jogo muito duro, hein, cara? Claro que é uma vantagem decidir em casa para o Palmeiras, mas é muito justo. Pequenos detalhes vão fazer a diferença, né? 31 de julho, naquela semana, ida da Copa do Brasil. 7 de agosto, volta da Copa do Brasil. Aí vem 13 de agosto, ida da Libertadores da América, oitavas de final e também da Sul-Americana. 20 de agosto, volta da Libertadores da Sul-Americana. Um mês de mata-mata na veia, num momento fundamental da temporada, decisivo e que vai ser espetacular. Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, hein? Foram os primeiros a sair no sorteio. Começou o sorteio da Copa do Brasil, primeiro time tirado, Flamengo. E aí, na hora do adversário, saiu o Palmeiras. E aí, muitos podem ficar bravos comigo, mas é sim, provavelmente, uma final antecipada da Copa do Brasil. São os dois principais times hoje do futebol brasileiro. O Botafogo vem crescendo muito. O Botafogo vem chegando aí num patamar de estar sempre brigando pelo título brasileiro. Mas Flamengo e Palmeiras, um clássico entre Flamengo e Palmeiras já nas oitavas de final, para os outros clubes isso é maravilhoso. Por quê? Porque vai tirar da disputa um dos dois principais concorrentes ao título. Hoje, quando se fala em Libertadores, quando se fala em Brasileiro, quando se fala em qualquer competição, inclusive a Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo são favoritos. São colocados ali entre os principais favoritos. Então, é sim uma final antecipada. É o principal clássico hoje do futebol brasileiro. As pessoas podem ficar bravas, podem questionar, podem discordar de mim. Eu não deixo de falar o que eu penso. O principal clássico do futebol brasileiro hoje é Flamengo e Palmeiras. Por que é Flamengo e Palmeiras? Primeiro, são os times que mais títulos conquistaram nos últimos anos. Segundo, são os times que têm mais dinheiro e mais organização financeira hoje. O Flamengo com o Landim, o Palmeiras com a Leila. Eles organizam o clube, os clubes, eles têm dinheiro em caixa, eles não vendem jogadores facilmente porque eles não precisam de dinheiro. O Palmeiras, desde o Paulo Nobre, se organizou financeiramente, se tornou uma potência econômica e assim sempre tem grandes jogadores e tem hoje disparado o melhor técnico do Brasil. Melhor técnico hoje no futebol brasileiro é o Abel Ferreira. É um cara que está há quase 4 anos no Palmeiras e conquistou 2 Libertadores, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Do outro lado, você tem o Flamengo, que tem um faturamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Faturamento do Flamengo no ano passado, foi 1 bilhão e 500 milhões de reais. Flamengo é um clube que comprou o De La Cruz, por exemplo, por 16 milhões de euros. É um clube que está num outro patamar financeiro hoje no futebol brasileiro. Tem até um estudo que mostra que o Flamengo, sem a televisão, olha isso é impressionante esse dado que eu vou trazer aqui. O Flamengo, sem a renda da TV, ele arrecada mais do que todos os outros clubes do futebol brasileiro com a renda da TV. Com a renda da TV, os outros clubes do futebol brasileiro não arrecadam mais que o Flamengo sem a renda da TV. E a renda da TV é a principal renda dos clubes hoje em dia. A principal renda dos clubes hoje em dia
é a renda da televisão. E o Flamengo sozinho, sem a TV, ele arrecada mais do que todos os outros times do futebol brasileiro com a TV. Tem um empate técnico ali com o Corinthians apenas. Aí o Flamengo conquistou 2 Libertadores também recentes, conquistou 2 brasileiros também recentes, conquistou uma Copa do Brasil recente. Então, hoje, não tem como você me dizer que o Flamengo e o Palmeiras não fazem o maior clássico do futebol brasileiro. Hoje é sim a maior rivalidade, porque são os dois que têm mais dinheiro. Hoje é sim a maior rivalidade. Então a gente tem aí Flamengo e Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Vamos começar falando do Gabigol. Eu avisei a vocês, não teve nenhuma mudança no julgamento, algo que possa fazer com que Gabigol não possa entrar em campo, que fique impossibilitado de entrar em campo. Por isso que eu falei ontem no SBT e vi muito meme aí nas outras redes sociais. A Globo dizendo que o Gabigol não pode entrar em campo e o SBT, através do Vene, dizendo que pode entrar em campo. Então, mais uma vez, teve até nota oficial, dirigente do Flamengo dizendo que Gabigol pode sim entrar em campo, então o Gabigol está liberado. O próprio Gabigol veio publicamente aí nas redes sociais dizer: ninguém vai pedir desculpa pelo que foi dito ultimamente? Pois é. Eu avisei a vocês, o Gabigol não está impossibilitado. Foi apenas um portal, um outro portal que falaram sobre isso. Enfim, respeito à apuração de todo mundo. Gabigol pode entrar em campo. Mas será que será titular? Adianto que não. Mas nessa quinta-feira o Tite comandou um treino na parte da manhã e esboçou o time titular para pegar o Criciúma. Será que os uruguaios vão a campo? Vou contar para vocês agora. Vamos lá. Na atividade de hoje, a penúltima antes do duelo com o Criciúma, que será em Brasília, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Ou seja, dos uruguaios, Varela e Vinha não começam no time titular, pelo menos nessa equipe que o Tite esboçou nessa quinta-feira. De La Cruz e Arrascaeta retornam à equipe. Luiz Araújo, que fez boas partidas durante o período da Copa América, fica como opção no banco de reservas. No meio era o Alan, mas o Alan está suspenso, então volta o De La Cruz, mas eu acho que o De La Cruz já voltaria, independentemente do Alan à disposição ou não. O Bruno Henrique não foi a campo novamente, ficou fazendo tratamento da lesão no tornozelo e não pega. O Criciúma é um desfalque e o Alan suspenso também é outro desfalque. Fora isso, todo mundo à disposição e eu quero saber de você, torcedor. Gostou dessa provável escalação? Concorda, não concorda? Queria o Varela e o Vinha titulares? Ou acham que o Luiz Araújo tinha que ser mantido como titular, o Arrascaeta no banco de reservas? Quero a opinião de vocês. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras. Pois é, duelo definido, pessoal. Flamengo encara o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, e com o adversário na Copa do Brasil definido, o Flamengo vai ter aí uma sequência duríssima nas próximas semanas. Do dia 31 de julho ao dia 22 de agosto serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em 22 dias. Vamos lá. Provavelmente, dia 31, o Flamengo pega o Palmeiras em casa pela Copa do Brasil, jogo de ida no Maracanã. Dia 3 de agosto, o Flamengo pega o São Paulo fora pelo Brasileirão. Depois, no dia 7 de agosto, Flamengo e Palmeiras também fora de casa, lá em São Paulo. 11 de agosto, Flamengo e Palmeiras novamente, só que no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No dia 15 de agosto, Flamengo e Bolívar, na Libertadores, Maracanã. Aí, dia 18 de agosto, Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão. E no dia 22 de agosto, Bolívar fora de casa pela Libertadores. Que sequência dura o Flamengo terá para agosto. Rapaz, dura mesmo, bem difícil. E para isso, precisa de reforços. Será que vem? Marcos Braz e Bruno Spindel estavam lá na CBF e falaram com jornalistas presentes sobre isso. Sobre Claudinho, Marcos Braz disse o seguinte: isso acontece, o caso da demora. Quantas vezes que clubes fortes vieram levar jogadores do Flamengo e não conseguiram? Por quê? Porque você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação, então eles não querem vender o Claudinho e a gente está nesse momento. Tem que ter calma e tranquilidade. Quando estiver um pouco mais próximo, quando a gente se sentir bem,
pega o avião, porque não vamos fazer isso, o Flamengo sendo exposto a uma situação se a gente não se sentir confortável para dar um bote final. Ainda não está nesse momento de viajar, no caso. E ele ainda rebateu as críticas pela falta de contratação para o segundo semestre. Ele citou o investimento pesado em De La Cruz, Vinha e Ortiz no início do ano, que isso tudo dá um pacote aí de 160 milhões de reais para explicar a segunda janela mais tímida do Flamengo por enquanto. A gente está nesse segundo momento da janela tentando fazer os ajustes. Achar que somente esta movimentação qualifica o Flamengo como uma janela fraca e ruim, eu acho que é um absurdo. Até pelo seguinte, você tem um único orçamento. Ou você gasta no começo do ano ou no meio. Fizemos a opção de fazer investimentos pesadíssimos no começo do ano. Então, entenda a torcida do Flamengo, entenda as cobranças, e a gente está ali para isso, para ser cobrado e fazer o melhor em relação às contratações, para dar ainda maior poderio esportivo para o Flamengo. A gente vem fazendo como fez nesses últimos 5 anos. Eu acho que o Flamengo foi de maneira muitas vezes assertiva no mercado. Pouquíssimos jogadores, ou quase nenhum jogador, em que o Flamengo botou mais de 4 ou 5 milhões de euros, deram errado. Mas isso é em função de todo um trabalho que é feito, de todo um processo que tem interno. Mais uma vez, entendo a cobrança. Mas que a janela do Flamengo é ruim, é fraca, acho que é um absurdo. Para completar, mas antes de eu falar da gafe, na boa, Marcos Braz, você tentar justificar a falta de reforços nessa segunda janela de transferência por conta dos reforços que vocês fizeram no primeiro semestre é um absurdo. Você está querendo tirar o torcedor para palhaço. Por quê? Não adianta você tentar mencionar as contratações feitas no primeiro semestre. Sabe por quê? Porque você está tentando o Claudinho, há muito tempo. Porque teve contratação no primeiro semestre. Então por que está tentando? Se vocês não tivessem tentando contratações no segundo semestre, eu ia até entender esse seu argumento. Mas vocês estão tentando e não estão conseguindo. Tá feio, Marcos Braz. Está feio essa demora. Tudo no Flamengo se torna novela. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson na surdina de um dia para o outro, ninguém sabia. No Flamengo tudo é novela. Tudo. Eu tive acesso ao vídeo que está pronto para anunciar o Claudinho. Então, Marcos Braz, não tente fazer o torcedor de palhaço. Não tente fazer o torcedor de palhaço. Vocês não estão conseguindo as contratações e é por conta disso que as contratações ainda não foram feitas. Não é porque vocês fizeram investimento alto no primeiro semestre. Vocês estão tentando o Marcos Antônio, que com todo respeito, é ninguém na Europa. Ninguém. Vocês estão sendo enrolados pela Lazio. Vocês estão sendo enrolados pelo Zenit de novo. Foi assim com o Endel e está sendo agora com o Claudinho. Vocês estão sendo usados e o Claudinho está próximo de renovar com o Zenit, porque ele recusou a primeira proposta de renovação. Mas você acha o quê? Que se o Flamengo não conseguir chegar a um acordo com o Zenit, ele não vai renovar lá no Zenit? É óbvio que vai. Então, Marcos Braz, esse discurso não cola, pelo menos comigo. Esse discurso não cola. Dito isso, para finalizar isso tudo aí, sabe o que aconteceu? O Marcos Braz fez o Flamengo se tornar chacota internacional. A famosa internacionalização da marca aconteceu, porque lá na Rússia, nesse momento, está todo mundo zombando do Flamengo por conta de uma declaração do Marcos Braz. Nesse momento aí, para justificar as dificuldades na contratação do Claudinho, ele disse que o Flamengo negocia com um ex-presidente da Rússia e que hoje é presidente do Zenit. Mas o dirigente do Flamengo se enganou feio e confundiu, sabe por quê? O atual mandatário do Zenit, Alexander Medvedev, nunca foi presidente da Rússia. Sabe quem foi o presidente da Rússia? Dmitry Medvedev. O nome, o sobrenome é igual, mas não é a mesma pessoa. E nesse momento, a Rússia inteira está zombando do Flamengo graças a essa declaração do Marcos Braz. É inacreditável. É isso aí, nação. Então essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Tá aí o Vene Casagrande falando sobre os novos reforços. Falou também aí sobre essa situação do Gabigol, que está à disposição do Flamengo para jogar neste sábado, 4 da tarde, contra o Criciúma. E é uma partida importantíssima. Isso porque o Botafogo venceu o Palmeiras. O Botafogo está na liderança nesse momento do Campeonato Brasileiro. E pro Flamengo
não ficar muito distante do Botafogo, o Flamengo precisa vencer essa partida, uma partida importantíssima, uma partida onde o Flamengo precisa dessa vitória, né? E aí vamos ver o que o Tite vai preparar no treino de hoje. Hoje vai ter o último treino dessa preparação, a gente vai ficar de olho e vamos trazer todas as informações do Flamengo para vocês, tá certo? E olha só, nação, a partir do dia 31 de julho, olha a sequência de jogos que o Flamengo vai fazer nesse mês de agosto. Dá só uma olhada, ó. No dia 31 o Flamengo pega o Palmeiras no Maracanã, Copa do Brasil, depois pega o São Paulo, o Flamengo jogando fora de casa aí, é Campeonato Brasileiro, depois tem a partida de volta no Allianz Parque da Copa do Brasil no dia 7 de agosto e já no dia 11 o Flamengo pega o Palmeiras de novo pelo Campeonato Brasileiro. E aí, meus amigos, olha só, dia 15 Flamengo e Bolívar pela Copa Libertadores da América, depois tem o clássico entre Botafogo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e o Flamengo volta a jogar com Bolívar, aí dessa vez lá na altitude, pela Copa Libertadores da América, o Flamengo enfrenta o Bolívar. Meus amigos, é uma sequência pesadíssima de jogos no mês de agosto e, na minha opinião, são partidas decisivas, porque olha só, o Flamengo enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, candidato direto ao título, tá ali nas primeiras posições, enfrenta o Botafogo, que nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Flamengo precisa, nessas partidas que vai enfrentar, ter uma sequência muito positiva, né? É uma sequência onde o Flamengo praticamente vai decidir até mesmo campeonatos, como por exemplo, não pode perder pro Bolívar, tem que fazer uma boa partida, principalmente no Maracanã, para ficar mais tranquilo jogando fora de casa. Palmeiras a mesma coisa, vai enfrentar a primeira partida no Maracanã. Então quer dizer, o Flamengo precisa de elenco para poder fazer essa sequência, hein? Tomara que dê tudo certo aí pro técnico Tite, os jogadores têm todos à disposição do Tite. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, ó, dá aquela moral no canal, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. E lembrando a você que no final desse mês de julho, nós estaremos sorteando 2 mantos do Mengão, manto número 2, para você que é inscrito do nosso canal e das nossas redes sociais. Só você ir lá, se inscrever aqui no nosso canal e também se inscrever nas nossas redes sociais, tem um link na descrição do vídeo, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.